Olá, boa noite. Eu sou Antônio Cássio, eu tenho 60 anos de idade, sou baiano, atualmente morando em Feira de Santana, mas, como eu já disse em alguns vídeos antes, uma experiência interessante, inclusive fora do país por um tempo, mas em termos profissionais, em diversos segmentos, né? E infelizmente hoje, com essa questão de Covid, acabamos passando por situações de dificuldade e fui desligado da empresa. E, enfim, a gente tem que conviver de acordo com os acontecimentos, porque nós não somos donos de determinadas situações. É verdade que as dificuldades podem gerar oportunidades. Isso eu venho tentando buscar no decorrer da minha vida. Mas eu estou aqui hoje para falar um pouquinho de política, né? Eu, nas eleições de 2018, votei no candidato Jair Bolsonaro, digo isso abertamente. Não tenho medo de represália, porque não devo nada a ninguém. Principalmente a pessoas ligadas à política. Apesar de ter trabalhado para o governo da presidente Dilma Rousseff de 2012 a 2016, eu me sentia um peixe fora d'água, mas fazia meu papel brilhantemente e tive destaque. Só no final é que me fritaram mesmo dentro dos consórcios públicos e eu fui obrigado a abdicar. Eu pedi para me desligar, apesar de algumas condições boas que eu tinha como salário, algumas vantagens que me davam e tal, mas vantagens legais, né? Vantagens que eu digo assim, no que é um carro, combustível, liberdade para sair, entrar a hora que bem entendesse, até porque eu tinha um cargo de confiança, eu era diretor administrativo, no papel era coordenador comercial ou coordenador administrativo, mas é, em função mesmo, eu era diretor-geral da instituição Consórcio Público Portal do Sertão, sediado em Feira de Santana. Como eu falei, fiquei entre 2012 e início de 2016. E eu fico imaginando, eu não sei como o presidente da República ele consegue, sabe, superar essa perseguição toda que ele vem tendo ao longo desses, sei lá, são 17, 18 meses por aí mais ou menos de governo, e com críticas a ele, à família, ataques, sabe, tentam fazer de tudo para desconstruir a, a reputação da família, mas ele é uma pessoa que eu cada vez mais admiro. Admiro pela coragem, pela postura, pelo cidadão, pelo homem que é, pela simplicidade que é. Eu tenho amigos que são petistas e cheguei a ouvir deles que temos um presidente tosco. Eu certas provocações eu não respondo porque eu prefiro manter o respeito. Se me desrespeitarem, eu saio, sabe, a francesa, né? Saio e deixo falando sozinho porque eu não vou entrar em conflito com ninguém. Eu não sou assim. Apesar de que eu tenho um temperamento um pouco forte, mas eu fico admirando a postura que esse homem tem em enfrentar tanta dificuldade. São quase 2 anos de governo e o homem não tem sequer um momento de descanso, de, enfim, são
são os outros poderes, né? O executivo, o judiciário, ou, desculpem, o judiciário e o legislativo tentando por todas as formas inviabilizar a gestão de Jair Bolsonaro. O legislativo, que deveria pôr em pauta todos os projetos, todas as questões ligadas ao governo federal, e engaveta, não dá andamento. Quando o presidente toma uma atitude, aparecem pessoas desprezíveis, sabe, na sua postura, fazendo críticas, entram com uma ação tentando desconstruir o que o homem quer pôr em prática. Você vê que até a questão, por exemplo, agora recentemente foi do saneamento básico. Aqui na Bahia, por exemplo, os 3 senadores da Bahia, Otto Alencar, o Coronel e mais o Jacques Wagner, que sem comentários, né, envolvido aí na Lava Jato com o escândalo aí dos estádios de futebol, operação cartão vermelho, se não me engano, uma coisa assim. Enfim, é uma coisa terrível, sabe? É lamentável, lamentável, lamentável mesmo. Votaram contra a questão do saneamento básico. Eles fizeram isso por uma questão muito simples. Eles não estão preocupados com o bem-estar da população, eles estão preocupados com o poder, eles estão preocupados em se manter. Eles não se conformaram que perderam as eleições. Eu outro dia escrevi num grupo no LinkedIn uma questão que dizia o seguinte, que na minha época, já que eu tenho 60 anos, acabava uma política, acabava a campanha política, conhecia-se os vencedores e os devedores, e virava-se a página, a vida continuava, né? As pessoas até brincavam, chamavam o perdedor de jacu baleado. Aqui na Bahia tinha isso, jacu baleado. Mas passava 2, 3 dias, tudo voltava ao normal e nas próximas eleições eram aquela coisa saudável, aquelas memes, aquelas gozações, aquelas coisas todas, mas nada como se vê hoje, sabe? Uma verdadeira tentativa de desconstrução de uma reputação, um assassinato de reputação, mas não conseguem porque o presidente da República foi deputado, se não me engano, por 24 ou 26 anos, eu não tenho certeza. Não existe uma rusga, uma sequer mancha na questão de corrupção do seu governo. E ele continua aí nesses 18 meses de presidência da República da mesma forma. Não adianta tentarem puxar qualquer situação contra ele, porque nós, o povo, estamos do lado dele, vamos continuar do lado dele e, se for preciso, vamos à guerra. E nós somos, sim, quase 60% do brasileiro, foram 57 milhões de votos favoráveis ao nosso presidente, que poderíamos ter ganho no primeiro turno. E por razões estranhas, eu não posso afirmar nada, fomos para o segundo turno e conseguimos. O importante é que ganhamos as eleições. E vamos ganhar em 2022, porque eu nunca vi um presidente da República com postura tão digna, sabe, tão nobre, tão, poxa, voltada para um patriota, um verdadeiro patriota. Uma matéria que ele fez sobre a questão do grafite essa semana, do grafeno, e essa semana do grafite e do grafeno, espetacular, ninguém nunca fez isso. Via esse presidente arrotando falácias, falando um monte de bobagem, um analfabeto, cachaceiro, ex-presidiário que deveria estar preso, o Lula da Silva, a outra também guerrilheira, Dilma Rousseff, que deveria estar presa também, o outro Zé Disseu, enfim, essa canalhada toda aí do PSDB que deveria também estar, e esse STF que, sabe, virou na verdade um poder paralelo. Ele não deixa o governo Bolsonaro andar, até as nomeações do Poder Executivo ele interfere.
E aí me foi uma pergunta, né? A Procuradoria-Geral da República, diante de tantos crimes, diante de tantos atos anticonstitucionais, precisa tomar uma atitude. Eu estudei direito alguns semestres, tenho uns créditos de mais ou menos uns 5 semestres de direito. Tive que abandonar devido ao meu desligamento profissional, porque a faculdade tem um custo alto. Então eu tive que abandonar o curso e não sei se vou retornar, até porque não sei se é bem isso que me move. O que me move é o trabalho. Eu preciso trabalhar, preciso estar atento, preciso estar me movimentando, preciso estar com a mente forte, ativa. E é isso que eu quero. Como eu falei, não penso em nada grandioso, nada fantástico, nada. Não tenho o ego do Sérgio Moro, né? Que tinha uma biografia a zelar, a biografia que ele está jogando no lixo cada dia que passa, cada dia fala uma besteira. Né? Hoje citou aí 3 nomes que eu nem vou falar aqui, que nem merece ser citado como bons candidatos à presidência. Na visão dele, que é uma pessoa que eu tinha, inclusive, um respeito grande, achava que era uma pessoa correta, e, infelizmente, foi a pior decepção que eu tive na minha vida, assim, aspectos de esperar de um político algo de bom, e do Sérgio Moro foi uma verdadeira decepção. Os governos estaduais, a exemplo aqui da Bahia, né, nós temos o governador Rui Costa mandando, desmandando, ditando, querendo fazer lockdown, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo. O prefeitinho de Salvador lá, o Pouca Sombra, Antônio Carlos Magalhães Neto, né, conhecido como Pouca Sombra, porque ele é baixinho, né, é um apelido que eu botei. Pouca Sombra. E, enfim, se juntou a ele, disse que vai se aliar ao PCdoB, ao PT, ao PSOL, ao Capeta, tudo que ele puder para fazer, e cometeu uma asneira de lançar Rodrigo Maia como candidato à presidência da República. Meu Deus do céu, já temos o último colocado. Se é que Marina vai deixar ele ser o último colocado, né? Que realmente é ela que vai para o último colocado. Vai ficar uma briga boa lá, eles dois no final. Enfim, é a minha opinião, tá? Espero que respeitem. E, como aqui uma expressão de opinião, eu sou bolsonarista, graças a Deus, né? Não tinha aquela coisa de anarquista, graças a Deus. Esses anarquistas que queriam esculhambar com o Brasil, com o comunismo e o socialismo, essa porcaria que destrói tudo, onde passa igual a rastro de cobra, não nasce nada, enfim, essa raça de comunista, de socialista. Então a gente tem que combater, e eu vou combater. Eu não brigo com ninguém, não discuto com ninguém. Quando eu posto alguma coisa e fazem críticas, eu, sabe, prefiro não dar ibope a quem não merece. E vejo aí, poxa vida, um monte de figuras que poderiam estar vibrando. A gente precisa pensar no país, nós temos que ser patriotas. O importante é o bem do país, é o bem da nação. Não importa quem governe, se estiver fazendo um governo com licitude, com grandeza, com deferência, sabe? Com honestidade, meu Deus do céu. O Brasil é um país tão rico como é, e nós poderíamos hoje ser uma das potências do mundo, com o nióbio, com o grafeno, com o ouro, com o diamante, com as esmeraldas, enfim, com tantas coisas, com o próprio pré-sal, né? E, enfim, e os caras não deixam, porque foi criado na gestão petista, desde de Lula até Dilma, uma verdadeira institucionalização do crime, né? O Fernando Henrique é outro também, que foi uma decepção. Eu votei 2 vezes em Fernando Henrique Cardoso, achando que ele era um candidato de direita. Dou minha cara a tapa, porque eu fui um imbecil, um idiota, acreditar que aquele crápula seria a oposição a Lula, que na verdade eles dois caminhavam juntos. Olha, eu tenho uma família grande, bastante grande. Eu sou o único de direita, o único. Tenho primos, tenho tios, tias, sobrinhos, sobrinhas, filhos. Só um filho que caminha junto comigo, o mais velho, de 32 anos,
que pensa como eu, também votou em Jair Bolsonaro e apoia. Mas o restante, sabe, ninguém se. Todos são de esquerda, todos. Eu sou cercado de esquerdista e sempre foi assim. Desde sempre. Tinha parentes que defendiam o Leonel Brizola, outros defendiam, ainda não era criado o PT, mas defendia aquele sindicalismo ridículo que o Lula promovia. Enfim, e conseguiram colocar esse analfabeto, esse cachaceiro, esse ex-presidiário na presidência da República e depois colocaram um poste chamado Dilma Rousseff, que quando fala deixa a gente com dor de cabeça de tanta merda, tanta bobagem que pronuncia e, sabe, só nos faz rir. É uma verdadeira sessão de risos, né, de humor. É terrível, mas um humor assim caquético, patético, né? E voltando a falar de política, continuando a falar de política, na verdade, eu fiquei sabendo agora à noite que o presidente está com sintomas do Covid-19. Gostaria de dizer, presidente Jair Bolsonaro, que eu desejo melhoras, que Vossa Excelência consiga superar essa dificuldade, que Vossa Excelência consiga se recuperar o quanto antes. Tome todos os cuidados possíveis, por favor. Siga as recomendações, mas muito cuidado, inclusive, com quem está se dizendo estar ao seu lado, porque aí talvez mora o perigo, tá? E eu sei que o senhor está cercado de muita gente que não denota muita confiança, né? Então tenha muito cuidado. E assisto às vezes as lives lá do seu filho Eduardo Bolsonaro, e acho muito interessante a entrevista que ele fez com o ministro da CISO, lá da infraestrutura. Poxa, fantástico, maravilha. Eu sou admirador de vocês, tá? Enfim, era isso, entendeu? Eu quero aqui desejar, mais uma vez, pedir a Nossa Senhora, Jesus Cristo, que ilumine e lhe cure dessa maldita Covid-19, que não seja nada disso, e seja só uma impressão, uma febre de uma gripe, uma coisa assim, e que Vossa Excelência se cure e volte para cuidar de nós, que nós precisamos muito do Senhor. Nós nunca tivemos um homem com a postura que Vossa Excelência tem em defender os nossos interesses e falar a linguagem do povo, abraçar o povo e estar com o povo. É isso que nós queremos. Como ele disse, a gente precisa muito, sejam jovens, sejam pessoas de média idade, sejam pessoas já entrando na terceira idade como eu, que eu acabei de completar 60 anos, que estou desempregado, não tenho tempo suficiente para me aposentar, porque não recolhi durante alguns anos o INSS, tenho só 21 anos de contribuição e não sei o que fazer. Na verdade é essa. Não sei o que fazer porque eu não consigo emprego, porque sou alijado de processos seletivos, participo, como vão ver minha idade, dizem que eu fui eliminado porque o perfil não encaixava e tal. Aí eu caio a ficha que é a minha idade. E aí eu pergunto, o que eu vou fazer nesse tempo que me resta de vida para sustentar a minha família, né? Eu tenho, como eu falei, eu sou casado, eu tenho 3 filhos e preciso me mantendo às duras penas, com dificuldades. E dói muito, sabe, ver que pessoas se apropriam de recursos, como aqui na Bahia teve o caso dos 80 milhões aí do governador do estado, como o Sérgio Cabral, que desviou bilhões no Rio de Janeiro, como no Pará, o desvio de dinheiro também. Enfim, com todo esse dinheiro que foi mandado para o Covid, prefeitos e governadores fazendo farra, Polícia Federal apreendendo dinheiro em forro de casa, debaixo de cisternas, em locais assim inusitados. E eu para comprar um carro, não consegui comprar minha casa própria ainda. E, enfim, agora cada vez difícil porque eu não consigo trabalho, né? Então é complicado. Mas falar de política, tenho muita honra de ter colocado Vossa Excelência na presidência da República. Considero uma pessoa
perfeita, ideal para conduzir nossos rumos e vou pedir a Deus que lhe restabeleça a saúde, porque nós precisamos de você, nós precisamos de Vossa Excelência, tá? Com todo respeito. Tá? Como eu falei, meu nome é Antônio Cássio, eu sou baiano, atualmente moro em Feira de Santana, a segunda maior cidade do estado da Bahia, mas vivi minha vida inteira em Salvador. Estou aqui por questões estratégicas e porque minha mulher trabalha aqui e tal, então eu tive que vir para cá. Eu trabalhei muitos anos num veículo de comunicação aqui na Bahia, 8 anos. Deixei essa empresa e fui trabalhar na área pública, na fundação mesmo, na criação de um consórcio público multifinalitário, mas lá eu vi que as coisas não eram muito bem assim. Então eu preferi me recolher e não entrar naquela seara das coisas que eu vi lá, e vi muita coisa. Mas nunca mexi nisso, deixa quieto. Eu acho que um dia as buscas e investigações vão chegar também nas autarquias e quem sabe descubra coisas muito mais interessantes lá, que tem muita coisa interessante para se ver. Enfim, como todas as instituições, né, existem institutos, associações, é, blog, como se fala, as ONGs, nossa, essas ONGs, enfim, e muitas coisas erradas acontecendo no país e eu lamento que eu chego a um ponto que eu fico assim, poxa, eu dei tanto duro para conseguir uma coisa e esses homens conseguem desviar milhões, como agora no caso de José Serra, descobriram uma conta de 40 milhões no exterior. Poxa vida, isso dói no coração. E quantas pessoas estão morrendo aí, né? Quantas pessoas estão morrendo aí por falta de recursos, por falta de dinheiro, por falta de trabalho. Enfim, está complicada a situação. E o governador aqui quer implantar um lockdown no estado inteiro, tá? Ele prometeu para amanhã já. Aqui o prefeito de Feira de Santana disse que vai fechar tudo a partir de amanhã. Então, ele está impondo, inclusive, que vai criar um lockdown no estado inteiro. Salvador e a região metropolitana vai entrar em lockdown a partir de amanhã. Então, eles estão fazendo loucura, estão fazendo. Eu li agora à noite que Evo Morales foi preso, o Ministério Público pediu a prisão dele porque ele estava bloqueando as cidades para que as cidades não recebessem alimentos, as pessoas passassem fome. Parece que esse filme está acontecendo aqui, né? Então é preciso que se faça alguma coisa. Eu sei muito bem que estrategicamente vocês estão se movendo e a gente espera que esse grande dia dessa Operação Storm, que as coisas realmente floresçam o quanto antes e aconteçam o quanto antes, tá? E conte comigo como um soldado, né? Eu fui fuzileiro naval no início da minha vida e estou aqui à disposição para o que der e vier, né? E espero que eu consiga trabalhar, voltar a trabalhar, que eu sei fazer, sou competente, tenho reconhecimento disso, isso em ata, em documentos e tal, e por onde passei deixei sempre a porta aberta. Muito obrigado a todos que me dão essa oportunidade. Eu tenho esse canalzinho aí que eu publico uma coisa ou outra. Se alguém quiser escrever, sabe, fazer algum tipo de observação, dar um like, enfim, tá à vontade, né? Eu sou um simples cidadão, tá? Muito obrigado a vocês. Falo aqui em nome de todos os brasileiros, aqueles que estão isentos de qualquer coisa suspeita e que não tem nenhum tipo de envolvimento com coisas ilícitas, né? Como é o nosso presidente da República, tá? Uma boa noite, que Deus nos dê uma terça-feira e uma semana de bênçãos e com muita luz e com a certeza de que a luz vencerá. Boa noite, muito obrigado.